Olá, amigos da Laranja Maranguelo, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast, novo formato, né, como vocês já sabem. E hoje estamos com dois super convidados, o Christian do Carmo Rios e o Anderson Baldasso. Os dois trabalham numa empresa que se chama Comitê LGPD. Então, nosso bate-papo hoje está super interessante, que a gente vai falar muito, né, sobre LGPD e também os serviços, né, que a empresa deles presta. E a gente ainda está, né, naquele formato das ferramentas que auxiliam os advogados. Ou seja, o formato do nosso seminário, né? O Comitê LGPD também foi um dos patrocinadores do nosso quarto seminário, que a gente ficou muito orgulhoso, né? Então, bem-vindos, pessoal. Muito obrigado, Cláudia. É um prazer a gente estar aqui conversando um pouquinho, falar sobre LGPD. Para a gente é sempre um motivo de alegria, porque é uma matéria que nos desafiou no início até conseguirmos ter solidez para montar o Comitê LGPD. Iniciou primeiro como um grupo de trabalho, até que nos estruturamos e criamos uma empresa de consultoria para isso. Então, hoje, cada matéria que temos são desafiadoras, cada cliente é um cliente diferente. E como em muitas atividades, dá aquele friozinho na barriga de como eu vou atender isso agora, porque nós não tratamos a forma com que a gente atua de uma forma como se commodity fosse. Então é realmente um trabalho diferenciado, personalizado. Então isso nos dá sempre aquele friozinho na barriga, mas ao mesmo tempo nos motiva a conhecer um pouquinho mais o cliente e evoluir na atividade que a gente faz com tanto prazer. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e esperamos conversarmos muito e trazermos muito conhecimento para poder auxiliar. Legal. Bom, começando já nosso bate-papo, né? O Christian falou, era uma das minhas perguntas, mas ele já respondeu, que cada cliente, então, é personalíssimo, né? Porque, na verdade, tu chega lá e tu não tá sabendo, vamos supor assim, a dor dele, né? O que tá acontecendo, né? E é ali que tu vai fazer toda a análise. Essa foi uma das formas que nós achamos para nos diferenciarmos neste mercado que é tão amplo de implementação LGPD, e nós vendo empresas que se mostravam com um serviço bem de commodity, né? Um serviço modelo pré-pronto ou de receita de bolo, como a gente costuma dizer. Identificamos que isso não era o que a gente queria, né? Então era importante conhecer o cliente, entrar dentro do cliente, sentir qual é a dor dele, né? Com uma legislação nova, que é a LGPD, da necessidade de fazer as adequações, e todo mundo já começou atrasado, porque a legislação, ainda que tenha sido adiada a vigência, ela veio com as empresas não preparadas, a grande maioria. No meio da pandemia, né? No meio da pandemia. Porque achavam que não ia pegar ou não ia ser exigível, né? Então se criou a NPD, vieram normativas administrativas, e isso trouxe uma série de apreensões para várias empresas. Então, nós viemos aos poucos sendo contratado, implementando, né? Já vínhamos com um manancial de conhecimento bastante grande antes do primeiro cliente, mas era teórico. Então, o primeiro cliente vai chegando e a gente vai tendo as surpresas boas, né? Porque, como eu estava dizendo, isso nos desafia e faz com que a gente vá avançando. Então, num trabalho bilateral com o cliente, ele trazendo quais os temores dele, qual a necessidade, e nós, de outro ponto, mostrando o que era a necessidade de implementação LGPD, fomos construindo um escopo e um histórico muito interessante dos trabalhos. Então, é realmente uma forma diferenciada de trabalhar, e não é um autoelogio isso, é uma questão de posicionamento, né, de ter um trabalho realmente personalizado, focado com cada cliente. Isso nos traz uma série de dificuldades, porque às vezes isso é muito restrito a um determinado mercado ou a um determinado porte de empresa, e cada vez mais, e a pedido de quem ainda não é nosso cliente, a gente está estruturando outras formas de trabalhar, talvez com modelos mais simplificados para conseguir otimizar o trabalho com menor custo. Não é o ideal na nossa visão, mas a gente não pode esquecer que o mercado é vasto e ainda é incipiente. Então, empresas de médio e grande porte nem sempre tem isso no seu foco, a LGPD em primeiro ponto, e tem as pequenas que a gente até agora não estava conseguindo atender, mas já botamos o radar ali, estamos com um olhar diferenciado. É que o que acontece, que nós vimos ao longo desses anos, foi que a procura ela é muito paliativa.
Eu quero estar seguro, mas eu quero... É o que nós sempre dissemos, que não é o que o cliente quer ouvir, é o que ele precisa ouvir. Mas ele tem essa... Não, eu já estou adequado na parte de informática, eu preciso agora que tu mude o contrato, por exemplo. E não é assim. Porque justamente é um pilar, são 3, né, um tripé. Não basta só a parte de informática ou a parte de legislação de quem está dentro do negócio. Justamente porque, para te saber para onde vai, precisa saber para onde está, onde tu te encontra diante disso. E aí, se eu não conheço do teu negócio dentro, entrando nele, para poder avaliar, como é que eu vou saber para onde que tu tem que ir? Como é que nós vamos dar a garantia de que você vai estar de fato adequado? Mas o que nós mais vemos são aquelas questões de que não, eu só quero que faça isso, né? E aí que está o grande problema da lei. E o grande problema de muitas vezes que nós encontramos no que nós dissemos que é a receita de bolo. Sim. Porque só quer receber aquilo para dizer eu estou adequado, mas é ilusório, né? E é o ponto que nós, como bem disse o Christian, não é uma auto afirmação, mas que é o nosso diferencial. Sim. Né? Eu vejo 2 problemas, assim. Primeiro dos pequenos, né? Porque os pequenos acham que não precisam se adequar, ou eles acham que precisam se adequar, mas eles acham assim que eles mesmos conseguem fazer sozinhos, né? Então a gente vê assim, não só nessa parte da LGPD, mas eu acho que em tudo dos pequenos, né? Porque o médio e o grande, né? Por exemplo, eles têm diversos controllers, né? Diversos setores, né? Então, tem muitos funcionários. Então, às vezes, né? Até isso é uma pergunta para vocês, não sei se eu tô certo. Eu acho, às vezes, claro que dá bastante trabalho pro comitê, né? Com uma empresa grande. Mas como ela é toda setorizada, vamos dizer assim, eu acho que é mais fácil de vocês implantar a LGPD do que o pequeno, porque o pequeno, assim, ele é conservador. Geralmente, o pequeno, ele tem que centraliza tudo nele. Ele sabe tudo, mas aqui, né, no papel Perfeito. Não tem nada, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso aí. E é bem o que tu disseste, a gente vê as empresas pequenas. Nós tivemos um cliente o projeto ainda está sendo finalizado, que é um cliente muito familiar e que todos os processos estavam na cabeça das pessoas. Então é um cliente importante, um player bastante relevante no setor dele, lida com importação e exportação de Tô pensando um pouquinho para falar sem violar o nosso sigilo em relação ao cliente, mas vamos dizer de um material que acho que dá para falar. Um material importante. Um material bélico, trabalha com exportação de material bélico. Isso. Então é uma área muito regulada. Então isso tem uma série de atenções que precisa, diversas legislações que precisam ser atendidas. Mas em relação a fluxo de dados pessoais, eles não tinham muito. Mas eles estavam preocupados com isso e precisavam estar em conformidade, porque eles fazem parte de uma cadeia de tratamento de dados com players maiores que eles e outros de menor dimensão. Então eles tiveram essa preocupação e nós tivemos uma dificuldade. Como tu falaste de empresas pequenas, eles não eram uma micro, mas a forma de gestão era como de uma microempresa, quase paternalista. E a dificuldade de pegar esses fluxos que estavam na cabeça e começar a colocar no papel e criar regras. Então temos uma grande dificuldade. Com as empresas maiores que nós atuamos, elas são muito mais em conformidade com outras normas que não é LGPD, mas faz com que o nosso trabalho, em termos organizacionais, seja mais fácil de fazer. E vou fazer uma brincadeira contigo, não é te contraditando, mas falando do pequeno, talvez ele pudesse fazer uma implementação da LGPD sozinho, mas o custo de fazer isso, e não é um custo financeiro, é um custo de tempo, é um custo de apropriação de conhecimento. Sim. Talvez não valha a pena, porque ele perde o foco do próprio negócio. Claro. Então, ao invés de estar, vamos supor, uma clínica médica, um escritório contábil, talvez um escritório de advocacia, em vez de estar focado na sua atividade fim, ele está deslocando energia e tempo para entrar em conformidade com uma legislação que desconhece. Não é o feeling dele? Não vale a pena na maioria das vezes. Né? E se tu vai destacar alguém da própria organização para fazer isso, existe um custo de aquisição daquele conhecimento que talvez, de novo, não vale a pena, porque estruturas pequenas, normalmente as pessoas têm mais de uma atividade, são polivalentes, e aí está deixando de atender ou uma parte comercial ou uma parte técnica para estudar uma legislação nova e tentar ir tateando
implementar uma legislação nova, que nós já passamos por essa etapa e que cada cliente, nós mesmos temos upgrades, né, no nosso conhecimento, que enfrentamos uma dificuldade e temos a capacidade de achar as soluções para aquela dificuldade. Então o cliente cresce e nós crescemos como manancial de conhecimento. O portfólio vai aumentando de uma forma superlativa, né? E como é difícil isso do pequeno, né? Porque assim, o grande, né? Vamos supor, ele realmente, ele já não tem braços, né? Então ele já tem diversos funcionários, enfim, diversos setores. Então a LGPD é algo novo que está acontecendo. Então é mais uma coisa que ele vai ter que terceirizar, vamos dizer assim, né? Agora o pequeno que tem essa mania mesmo de fazer tudo sozinho, né? Então quando teve a pandemia, né? A gente vai ter que arrumar a parte de informática, né? Muita gente estava fazendo live, enfim, né? Tava todo mundo comprando equipamento sozinho, exatamente. E de uma forma amadora, todos fazendo. Só que aquilo que eu disse, numa outra live até, quando a gente estava na pandemia, era bem interessante isso. A gente via lives assim de gatinhos passando na frente, era o cachorro latindo, aquela coisa toda. E todo mundo aceitava isso, porque nós estávamos no momento pandêmico. Aquilo estava todo mundo testando, porque as coisas aceleraram, né? Não era pra gente estar nesse patamar hoje, porque a gente acelerou. Só que depois que passou, vamos ver, já 2021, isso já não era mais aceitável. Né? Então todo mundo já tinha que não estar amador, né? E sim já se profissionalizar, né? E com isso também fazer as parcerias, né? Enfim, né? Tem algo que conta bastante nesse universo, é que as empresas, uma empresa grande, ela vê isso como investimento, ela consegue olhar o além. E a empresa pequena, né, não desmerecendo, por óbvio, não é, mas é que o primeiro olhar é eu tenho mais um custo. Sim. E é compreensível, claro que é. Mas se nós pensarmos também como um investimento que pode ser um destaque na tua atividade, no teu meio, só tende a dar um passo além. Se nós imaginarmos em tamanhos de empresas, às vezes, e não são poucas às vezes, nós podemos imaginar que uma grande empresa, por mais que ela tenha inúmeros funcionários, muito maior em todos os sentidos com uma empresa pequena, ainda assim ela pode estar mais organizada, sim, por causa que não tem os braços, que nem você colocou, né? Mas por outro lado, ela pode sofrer muito menos do que, sei lá, por exemplo, neste caso que o Christian está colocando, é um grande cliente. Né, um cliente que trabalha com, né, imaginarmos material bélico, então, né, já o assunto já afunila aí. Mas ele tem muito menos dados. Daqui a pouco aquela pequena empresa, digamos um mercado, um mini mercado, e aí lá pelas tantas ele tem um cadastro e ele gosta de mandar promoção todos os dias por tudo. Então o número de dados pessoais dele, a quantidade de dados pessoais que tem naquela empresa é muito maior, quem sabe, que o cliente que vende material bélico. É verdade. Né? O prejuízo dele pode ser muito maior, então ele não tem que ver como custo, pelo contrário, vai ter que ver como investimento, porque onde é mais frágil é muito mais fácil de ser atacado, de qualquer forma. Não só falando em um ataque hacker, mas propriamente um vazamento de dados, daqui a pouco, sei lá, um papel em cima da mesa com um dado lá, e alguém que vai se beneficiar disso. A gente sabe que existem benfeitores e malfeitores, isso não vai deixar de existir. Daqui a pouco alguém que olha aquilo e de certa forma acha que vai se beneficiar e vai causar aí sim um custo para aquela pequena empresa, né, porque ele tem uma falha na segurança da informação dele. Uma clínica médica é um exemplo muito fácil de entender e que as pessoas não se dão conta, porque além de lidar com dados pessoais, lidam com dados sensíveis, que são os dados de saúde dos seus pacientes, né? E muitas delas são empresas pequenas, né? Então precisam ter um olhar para isso, né? Então os grandes players que ditam as regras, por exemplo, os planos de saúde, vão exigir que essa cadeia toda entre em conformidade, porque esses pequenos põem em risco os grandes players. Então isto é um grande dificultador. No escritório de advocacia que lida com as pessoas ou ainda com as empresas, vou usar um exemplo do nosso sócio Paulo, que atua na área trabalhista, né, na sua outra atividade.
Então, se atua como advogado de reclamante, por exemplo, tem os dados pessoais da parte adversa, que é, do seu cliente. Se atua como representando a reclamada, os dados da parte adversa, que são os reclamantes. Todos os dados pessoais e que precisa ter um cuidado em termos de segurança para o tratamento desses dados. É possível tratar, sim, a base legal para isso, né? Mas precisa ir cuidar do viés segurança, que é um dos pilares que o Anderson tinha dito, né? O pilar de segurança, o pilar da legislação e o pilar do negócio. Então, o que nós temos visto, e cada vez mais isso, porque as coisas não foram muito pensadas e estruturadas por muitos que estão oferecendo serviços, é pensar no negócio em si. Porque, como ele disse, um empresário, um empreendedor, ele quer que seu negócio flua, e muitos veem a LGPD como um custo e não como um investimento, não como um diferencial competitivo, e sim como um investimento financeiro que eu vou ter que fazer para me adequar à legislação. E aí, sob esse viés, ele não vê os riscos que está exposto. Então, há incidentes de vazamento de dados com dados físicos, com papel, como também há com dados digitais. E a pandemia teve um efeito em todos os negócios, essa virtualização, e que trouxe algumas coisas incríveis, não só do ponto de vista da pandemia, obviamente, mas dos negócios, né? Nós nos pegamos algumas vezes no mesmo dia tendo reunião em Goiás, em São Paulo, em Brasília, no interior do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tudo pela virtualização. Coisas que seriam impossíveis, perderia no mínimo um dia para ir a Brasília, sair de manhã, fazer uma reunião de tarde e voltar. Então, coisas nesse sentido foram interessantes. E custo também. E isso afetou todo mundo. Então, todos os processos, ou muitos dos processos de todas as atividades tiveram que ser virtualizados. Então, são dados que foram incorporados aos negócios de uma forma com risco bombástico de vazamento. Sim. E no físico talvez não teria, porque precisaria arrombar uma porta, passar por uma portaria. Então os sistemas precisam ser mais robustos. E as pessoas não se deram conta disso. Continuam com seu antivírus free, né? Não se preocupando com isso, achando que estão em conformidade. Ou procurando soluções que acham que vão lhe colocar em segurança e lhe dar tranquilidade em relação à LGPD, como a gente costuma falar, as receitas de bolo, de botar cláusulas padrão em contratos de negócios que fazem com seus clientes ou com seus parceiros ou com quem tem relações. E isso não põe as empresas em conformidade. Esse cuidado que não se tem. Então, se me permite falar um pouquinho, porque, de novo, é objeto de estudo, e aí é o diferencial que a gente vê no trabalho, e qualquer consultoria que se preste a fazer a implementação de LGPD precisa pensar nessas coisas, não precisa fazer uma metodologia como essa, mas precisa pensar, entender quem é o seu cliente, fazer o diagnóstico de aonde ele está em relação à conformidade da LGPD, fazer um desenho de fluxos ou um data mapping, para conseguir entender qual é o fluxo dos dados pessoais e depois fazer a implementação. Então, se não pensar em reavaliar como estava lá no início, fazer política de privacidade, política de segurança de informação, uma política de descarte, um fluxo de resposta a incidentes de vazamentos de dados, não se está tratando de implementação ou estar em conformidade da LGPD. Está se tratando de colocar cláusulas prontas padrão em contratos. Sim. Né? Então, se vende, às vezes, essas soluções ao cliente, o cliente se acha em conformidade, quando, na verdade, ele está em risco. Jogou dinheiro fora. Então, são coisas que precisa pensar. Mas o cliente é leigo, né? E o mercado precisa se autorregular para ver qual a necessidade, o que é sério, o que não é, e aprimorar. Todos vão aprimorar com o tempo. É que tem muitos mitos, né? Mitos e verdades sobre isso. A pergunta é assim, ó, se você lançar no Google, né, adequação, e aparecer alguma coisa vendendo por um valor irrisório, e aí tão distante de uma realidade média de mercado, por exemplo, é o mínimo que a gente tem que olhar para aquilo e pensar, não pode, não deve ser dessa forma, né? Mas nós estamos num momento que parece... né, eu acredito que por tudo que nós tenhamos passado esses últimos anos, de que o mais fácil para poder... né, dizer que estou. Pelo menos eu tenho que acreditar que eu estou. Depois a gente vê o que dá. Né? Mas assim, assim como eu, empresário, preciso de uma consultoria jurídica, contábil, né, porque não é o meu feeling, Sim. Tem que ter também esse olhar.
porque, sobretudo, já aconteceu de clientes vindo pedir, tá, mas se só adequar o contrato. A pergunta que a gente está repetindo aqui, mas é exatamente isso, né? E aí a resposta é simples. A lei, ela determina, ela tem 10 princípios. Só que sobre todos eles tem um 11º, que diz lá, no caput do artigo, fala em a boa-fé, né, observados os demais os princípios. Ou seja, a boa-fé é sobretudo. E pensamos nós, se é para colocar uma cláusula num contrato que dá a entender muito mais, na verdade, de que tu está querendo fazer de conta que tem alguma coisa, isso não exprime boa-fé. Então é melhor que nem tenha nada, porque pelo menos tu não queima a tua boa-fé. Sim. Entende? Então, mas é uma ocorrência, reiteradamente vem acontecendo, né? Mas agora com o passar, com a melhoria dessas questões, as empresas, as pessoas jurídicas, quando eu digo as pessoas jurídicas, poderem ter essa noção um pouco melhor sobre tudo isso e aproveitar do momento que consigam pesquisar neste ponto, podem ver que a diferença é gigante do que realmente a lei pede, o que precisa ser feito para o que você gostaria que fosse tão simples, mas infelizmente não é. O Cássio falou dessas soluções, nós já contratamos para entender o que era o mercado, né? Essas soluções mágicas. Então, tem na internet implementações LGPD de R$200, de R$500, de R$1.000, e nós contratamos isso para entender o que era o serviço que eles estavam oferecendo, né? E são coisas absurdas, sob o ponto de vista de implementação, e que põe o cliente em risco, porque, de novo, ele está investindo um valor, está contratando isso, é porque ou é a importância que ele está dando para isso, ou é o tamanho do seu bolso. Sim. Né? E simplesmente jogando dinheiro fora. E o que é pior, como o Anderson falou, ao invés de o cliente saber que não está em conformidade, não gastou nada em relação a isso, e se achar que está em conformidade porque pagou por um serviço que ele acha que é adequado, ainda que é barato, é muito pior, porque você está muito mais vulnerável. Ah, sim. Então esses são pontos de vista, são questões que precisam ser sopesadas e que a gente tem conversado, independentemente do Comitê LGPD, mas por sermos apaixonados do tema, espaço como este, por exemplo, nós temos falado para que as pessoas tenham a consciência e tenham a noção. Né? Escritórios de advocacia nos procuram para fazer a implementação, iniciou para trocar ideias, né? Olha, estou querendo implementar LGPD nos clientes, me ajuda a desenvolver uma cláusula que eu coloque nos contratos, e nós não somente barramos, mas conseguimos instruí-los e mostrar que isso era insuficiente. E o escritório de advocacia tem um nome a zelar, porque o cliente está pagando por um serviço que não vai ser entregue, porque o cliente o que busca no escritório de advocacia é segurança. Ao fim e ao cabo é segurança. Então, se paga por um serviço em que ele espera estar em conformidade e não está, porque foi feita só uma parte do serviço, o nome desse escritório está em risco. Então, nós desenvolvemos uma linha de trabalho, inclusive, de trabalhar em parceria com os escritórios. Nós conversávamos um pouquinho antes de iniciar, né, Cláudio? Então, os escritórios de advocacia procurando o Comitê LGPD para prestar um serviço terceirizado aos seus escritórios, sob o manto e sob a confiança desse escritório de advocacia, fazendo um trabalho específico que é LGPD. E que de forma alguma concorre com aquela consultoria prestada pelo escritório. Porque o papel do Comitê LGPD é entrar, fazer a implementação a LGPD no cliente e sair. E o escritório fica com instrumentos, e o cliente fica com instrumentos para dar seguimento nisso. Porque a dependência não faz sentido para a gente como postura ética. O cliente precisa ter a autonomia, depois do fim do projeto, para seguir ampliando seus negócios, criando novos fluxos de tratamento de dado, independente da contratação de uma consultoria como o Comitê LGPD. Senão não faz sentido para a gente. Isso é interessante até que tu colocou, porque assim... vocês entram, né, lá, estudam a dor do cliente, enfim, cada um tem uma realidade, e ali vocês vão criar processos, né, para poder até ver se os dados são sensíveis, se não são, toda aquela cartilha da LGPD, né. Mas, de repente, daqui a 3 anos, essa empresa se modifica, né? Ela cresce, mas também ela entra com um outro tipo de negócio que ela está recebendo, né? Enfim, e se esse não aconselhamento, essa consultoria que vocês estão dando,
se ele vai ficar autônomo, ele vai conseguir depois, né, ambientar, né, ou melhor dizendo, adequar esse novo serviço nessa implantação que vocês fizeram, né? E essa é a ideia, justamente para que ele tenha essa autonomia. Deixa eu falar um pouquinho do que é a metodologia que a gente desenvolveu. Claro. Acho que fica bem mais fácil de entender, né, Baldasso? Então, a gente tem 3 passos, que nós chamamos de 3 fases centrais e uma 4ª complementar. Então, a primeira fase é o diagnóstico de maturidade do cliente. Entender, fazer um levantamento no cliente. Hoje nós trabalhamos em loco, indo no cliente, entendendo como ele processa os dados, como faz o tratamento de dados, e fizemos um levantamento em relação a isso. Nós pontuamos esse cliente numa escala de 0 a 100 pontos para que consigamos entender onde ele está nos diferentes setores em que ele atua no tratamento de dados e para que ele possa visualizar onde ele está e onde quer chegar. Não é raro os clientes terem nessa escala de 0 a 100 pontos, 16 pontos, 12 pontos, 20 pontos. E nós temos a lisura de não é a ideia de jogar o cliente para baixo, é mostrado para o cliente onde ele está, porque não faz sentido para a gente jogar para baixo para vender uma solução irreal. É realmente fazer uma fotografia que ele veja onde ele está e que ele consiga planejar e gerenciar onde ele quer chegar. Claro. Porque estar 100% de conformidade, primeiro, pode ser ilusório, porque a NPD tem poder de autorregulamentação, então a todo mês poderia estar saindo uma legislação nova e o cliente ter que fazer uma nova adequação. Segundo, há um investimento muito grande financeiro, que não é da consultoria, mas e sim de processos de sistemas, Sim. Né, que são mais caros, porque ele precisa ter sistemas mais robustos de segurança e de processamento de dados, e um custo enorme de energia, porque ele sai de uma pontuação, vamos lá, de 12 pontos e chegar a 100, toda a organização precisa estar babando a LGPD. Então, precisamos entender onde ele está, fase 1, um relatório de maturidade em relação à LGPD, a fase 2, que é o desenho de fluxos e data mapping, para pegar isso, como tu disseste, nós vemos os processos, que nós chamamos de fluxo, e que às vezes eles estão perdidos nos setores e nas áreas, e colocamos tudo numa escala no papel para que o cliente possa visualizar. Isso dá, nós tivemos mês passado nós entregamos um dos projetos e o cliente disse assim, vocês nos entregaram muito mais do que a gente esperou, porque como vocês disseram no início, a gente passou a ter uma visão do negócio sob o ponto de vista dos dados pessoais, mas dos processos internos muito mais do que a mera LGPD. Claro, entendi. Então isso é uma satisfação. Ajudou nos processos Nem além eles da tinham. LGPD. Eles mesmos afirmaram que eles não tinham a visão do negócio que eles têm olhando através Sim. dessa nossa ótica. Do fluxo de dados. Então a fase 2 vê isso, faz o desenho de fluxo e o data mapping, que é um instrumento que o cliente vai conseguir trabalhar sozinho depois. E a fase 3 é a que nós chamamos de implementação, onde a gente vai, tá bem, já sabemos aonde estava, já sabemos onde os dados passam, onde eles são tratados, quais os riscos que nós temos, que isso é classificado na fase 2. E agora, como é que a gente faz ajuste? Preciso ajustar um contrato? Vou ajustar um contrato. Tem política de segurança de informação? Vamos desenvolver. Tem política de privacidade? Vamos desenvolver. Tem política de descarte de dados? Um exemplo simples, que tem em todas as empresas que a gente atuou. Não existia uma política de descarte de currículos, por exemplo. Então o RH recebia, não tinha prazo para descartar isso. Isso é um risco muito grande para a empresa, porque ou está numa caixa ou vai descartado em algum lugar. Nós tivemos em Porto Alegre um incidente, um vereador achou uma série de currículos foram postos fora, ele pegou isso e conseguiu achar... Ajudar as pessoas. Né? Disso foi atrás, mas na verdade o que se teve ali foi um incidente de vazamento de dados. Claro. Então na fase 3 nós temos isso e entregamos o projeto reclassificando o cliente. Olha, estava aos 12 pontos, chegou aqui a determinada pontuação. E aí nós temos uma 4ª fase que é opcional, que era o que tu falavas, que o cliente tem os instrumentos para ele seguir sozinho, fazendo os upgrades, as atuações, ampliações da atividade dele. Mas que ele pode ter cursos de formação para os seus colaboradores e também reavaliação de onde eles estão. Nós sugerimos entre 6 meses a 1 ano depois reavaliar, porque aquela pontuação que ele estava na entrega do projeto certamente vai ter mudado dali a 6 meses a 1 ano.
E só a fase 1, só vamos reavaliar onde que está e aí trabalhar com o cliente, se precisa evoluir, se não precisa evoluir, se ele tem condições de fazer os ajustes sozinhos ou não. Então isso pra gente é importante, é muito mais uma parceria do que qualquer ideia de dependência que muitas consultorias acabam tendo, mas eu digo as más consultorias, né? Porque não é o que o cliente quer. O cliente quer entender o seu negócio, quer caminhar pelas próprias pernas e poder chamar a consultoria por jobs, por ações específicas, mas muitas vezes o serviço que é vendido torna aquela dependência. Pra gente não é legal. Preferimos que o cliente fique satisfeito, indique para outras empresas e que a gente tenha mais e mais clientes aumentando o nosso portfólio. Isso é que é o que nos dá satisfação. De fato, porque o que não dá para fazer é vender uma solução, que nem a gente acabou de mencionar, de que mudar alguma coisa lá na terceira fase vai ser o suficiente, né? E por todo esse estudo que a gente faz nas primeiras 2 fases, né, é aí que está o entender do negócio, de um dos tripés que a gente costuma mencionar. Porque, do contrário, é muito fácil eu chegar para você e dizer, olha, Cláudia, a partir de agora, para ti ficar adequada, tem que mudar isso aqui. Vai me dizer, mas eu sempre trabalhei assim e eu preciso, aqui eu não consigo mudar isso. Então, sim, o comitê leva para dentro da empresa uma mudança de cultura de dados, mas preservando o próprio negócio. Por isso que nós precisamos entender do teu negócio, para poder avaliar o risco, dizer, olha, olhar para aquilo na terceira fase, dizer, bom, aqui nós vamos mudar, nós precisamos mudar aqui para te ficar mais, digamos, seguro. Tens como? Não, aqui eu não consigo. O meu cliente lá, ele é assim. Sim. Vamos avaliar o risco. Aqui é um risco calculado, aqui pode ser assim. Então tá. E aí que está de nunca chegar a 100%. Porque cada negócio vai ter as suas peculiaridades. E vai ter determinados quesitos que não vão poder ser atendidos. Então nunca vai chegar a 100%. Tá? De certa forma é uma utopia dizer, eu estou 100% seguro. Jamais vai estar por N motivos. Um determinado software é muito mais seguro do que outro. E não quer dizer que aquele que você usa não é. Mas eu quero chegar além. Tem possibilidade de trocar? Não consigo. Bom, então é um risco calculado, fica com esse. Né? Não, é show isso que tu falou, porque é bem o que eu ia comentar agora. A LGPD não pode inviabilizar o teu negócio. E lá no começo, quando aconteceu, eu conversei com muitos advogados na época e eu achei, assim, bizarro o que me falaram, né? Eu vou contar pra vocês agora. Eles falaram assim, a gente tem, sei lá, vamos supor, tem 15 anos no mercado, né? Então, por óbvio, ele tinha 500 e sei lá quantas petições, né? Petições, agravos, enfim, todo aqueles ritos do direito, né? Do jurídico. Aí, o que ele fez? Ele botou tudo fora. Tudo fora. Porque aí ele botou assim, eu só deixei, tipo, modelos, né? Então, modelos, só que assim, eu disse, olha, eu trabalho desde 96. Eu não tenho, claro, os processos guardados, né? O processo terminei, pum, lixo, né? Antes de ter LGPD, a gente até ficava um pouco, né? O computador às vezes ficava lá, coitado, lotado, né? Então a LGPD até nos ajudou, né? Não, tu não tá usando mais, já descarta, né? Isso aí. Mas o teu serviço, o teu laudo, no meu caso, né? O pericial e do advogado, né? O serviço dele, aquilo ali é a experiência do negócio dele. Porque se eu for ver os meus laudos de 1996, depois 98, 99, 2000... Óbvio que agora os meus laudos são muito melhores do que lá. E por que disso? Primeiro, tu vai tendo mais maturidade e experiência, né? Tu vai crescendo com todas as adversidades que vão te acontecendo, né? E outro, o direito, ele não é reto, né? Quanta coisa foi modificando, né? E depois, eu que sou muito na área trabalhista, súmulas, OJs, enfim, e antes a gente não calculava imposto de renda, depois começou a calcular, e assim foi, né? Então, imagina tu descartar todo o teu serviço. Aquilo eu vou dizer assim, que é a plataforma mais importante do teu negócio, né? Então, tu descartou. Aí se sentiu dessa forma seguro, né? Porque ele não vai ter nenhum dado, né? Enfim, né? Mas daí eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessa maluquice toda. Os escritórios de advocacia acabam sendo muito vulneráveis, justamente pela questão do descarte. Então não se tem essa ideia. Na época do papel, se guardava tudo. Sim. Eu lembro de um amigo advogado que disse: eu tenho uma sala alugada onde eu guardo o acervo
de processos arquivados dos meus clientes. Eu tenho receio de precisar por algum motivo. Né? Para que fique claro isso, este amigo é julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, onde julgam os processos, e há uma série de controvérsias em relação à prestação do serviço advocatício em relação ao cliente. Né? Existe no Estatuto da Advocacia o artigo 25A, que fala que prescreve em 5 anos o dever do advogado de prestar contas para o cliente, mas no Tribunal de Ética e Disciplina e nas instâncias superiores se decide que o direito do cliente de representar ética ou disciplinarmente contra o advogado que o representou prescreve ou decai em 5 anos depois do conhecimento que este cliente teve de alguma irregularidade teoricamente praticada pelo advogado. Vou dar um exemplo. Né? O advogado é acusado por seu cliente ter levantado um alvará judicial há 15 anos atrás e não ter entregue o dinheiro ao cliente. O dever dele de prestar contas prescreveu em 5 anos desde o fato, mas ele pode vir a responder por locupletamento, que é uma das infrações do Estatuto da Advocacia, inciso 20 do artigo 34 da Lei 8906 de 94, dentro dos 5 anos em que o cliente tomou conhecimento. Então ele levantou aquele alvará, não sei o que eu falei, 15 anos ou 20 anos, mas o cliente soube nos últimos 3 anos ou no último ano, e ele ingressa com uma representação na OAB contra o advogado. E o advogado não tem mais esses documentos, porque ele simplesmente descartou. Já estava há 15 anos com aquele documento arquivado no seu escritório, e como resolve isso? Então, se não pensar numa política de descarte, e uma das formas que se tem é estabelecer uma política de descarte, que é uma das formas com que a gente atua para os clientes, não consegue ter segurança em relação a isso. Nós tivemos num dos clientes que nós levantamos a controvérsia, pedimos um parecer do jurídico deles, porque é o jurídico deles que tem que decidir em relação a isso, que é um tipo de ação que há entendimentos jurisprudenciais que prescrevem em 30 anos. E a devolutiva do escritório de advocacia deles é que precisavam guardar aqueles documentos por 5 anos. Então nós estabelecemos na política de descarte que, conforme recomendação do jurídico deles, esses documentos deveriam ser guardados por 5 anos e depois descartados. Essa empresa, extremamente preocupada com a questão de privacidade, contratou inclusive uma empresa para fazer o descarte dessas informações. Então eles reciclavam esse papel, nós auxiliamos eles complicado, entender essa controvérsia e auxiliamos junto com o jurídico deles na questão da contratação deste período entre receber, por exemplo, notas fiscais dos clientes até chegar a essa empresa de reciclagem, o prazo que eles teriam para fazer esse descarte e reciclagem desse material, porque o nosso cliente era o responsável pelo tratamento de dados. Então, se não pensar isso, não se está em conformidade à LGPD. Então, são coisas que as pessoas não veem e só vê a ponta, como eu estava falando, dentro das fases em que a gente desenvolveu dentro da metodologia, que a terceira é que faz ajustes em contrato. Se não olhar tudo que vem antes, que são os pilares para chegar lá no final, estou trabalhando só no final sem alicerce nenhum. Como o Anderson gosta de dizer, a gente está colocando o telhado sem ter feito o alicerce e levantar a parede. Eu toquei aqui na parte virtual, né? Claro, a gente acaba se esquecendo que tem muito papel ainda, né? O virtual, hoje, para um escritório de advocacia, fica muito mais fácil de anonimizar os dados. É verdade. Primeiro que lhe dou uma procuração, você vai assinar, eu não preciso guardar ela, eu digitalizo ela e descarto. Claro. Né? Botei no processo, acabei com ela. Não precisa estar salva em qualquer lugar. E na hora de anonimizar qualquer dado que ficar dentro da pasta virtual do cliente, basta o nome do cliente e o número do processo. Sim. Automaticamente vai a Cláudia, vou procurar a Cláudia, vai ter o número do processo, mesmo baixado. Hoje, ainda bem que o Prox está aí. Acessa, vai ter lá os dados, procura o documento que precisar. Porque nós temos que lembrar sempre que a LGPD ela não veio revogando qualquer outra lei anterior. Pelo contrário, ela veio para somar. Então, a título de exemplo, né, continua sendo pública a pesquisa no registro de imóveis, porque o registro de imóveis tem legislação própria que diz que ele tem que fornecer publicamente, né, a consulta. Então, não pode alterar. E, às vezes, nós vemos isso. Essa anonimização, rasgo tudo e ponho fora. Sim. E aí acontece um caso
né, como o exemplo do Christian, e aí eu provo como que eu prestei contas em tempo, se eu não tenho nada salvo. 15 minutos? Deixa eu só falar bem rapidinho sobre essa questão de registros públicos. Nós tivemos uma reunião com o presidente de um dos colégios, não vou dizer qual, mas ou notarial ou registral do Brasil, e tinha uma controvérsia muito grande e ele estava bastante desconfortável porque a LGPD expressamente se aplica aos registros públicos notariais e registrais. Como é que eu vou fazer isso? Meu serviço é público. E daí nós conversando com ele, mostrando, calma, a legislação expressamente se aplica, mas ela não revoga, como o Anderson disse, a legislação específica sobre os serviços notariais e registrais. Sim. E são serviços públicos. As pessoas pedem a informação e o serviço notarial registral precisa prestar essa informação. Mas não pode esquecer todo o background, tudo que está atrás, e aí o dever de segurança que se tem dessas informações. Hoje a gente consegue, em um dia, uma certidão virtual de um cartório no Amapá, né? Que antes era complicadíssimo conseguir. Eu sou da época ainda que se pedia essas certidões, conseguia, se evoluiu, se não era presencialmente, depois se evoluiu para pedir por telefone, mandar pelo correio. Hoje eu peço de manhã no serviço aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, pago a taxa, no mesmo dia já, se já compensou aquele boleto, já está liberado. Sim. Então uma forma fácil de ter acesso às informações, e elas são públicas por natureza, porque há uma legislação específica que diz isso. Então a importância de entender o que a LGPD quis trazer, e que não tem se falado sobre isso, nós falamos muito e a gente tem sido tão objetivo com o cliente que não temos falado. Ela veio a mudar o paradigma de que os dados têm conteúdo econômico. Os dados são meus, eu sou o titular de dado e ninguém pode fazer o tratamento de dados a não ser que eu consinta ou que tenha uma base legal para isso. Um legítimo interesse, ou que esteja dentro de um dos 10+1 princípios da LGPD. Este é o ponto. Quantas das vezes não vou falar hoje, vamos dizer que vivemos no mundo ideal, a LGPD está completamente, tem força e completamente em conformidade estão as empresas, mas há 5 anos atrás, 10 anos atrás, quantas vezes ligavam para nossa casa porque compraram o nosso cadastro para oferecer um produto ou um serviço? Uma editora grande vendeu muito, ganhou muito dinheiro, mais vendendo. Os nossos dados têm... Eu lembro. Os nossos dados têm conteúdo econômico. E eu posso querer vendê-lo. E não terceiros. Hoje nós temos as grandes plataformas de redes sociais que o que fazem é justamente isso. Coletam dados, muitas vezes sem identificar, vamos partir dessa premissa, mas tem dados de hábitos daquele usuário e que tem um conteúdo econômico tremendo. E a gente é bombardeado sempre naqueles segmentos que justamente que tu gosta, né? Naquilo que tu curtiu, naquilo que tu visualizou. Então isso mostra o conteúdo econômico que isso tem. E os meus dados pessoais têm esse conteúdo econômico. Por isso que a legislação veio a proteger. E não é inovação do Brasil. O Brasil apenas se adequou à legislação, entre aspas, mundial, porque já tínhamos a GDPR na Europa, os Estados Unidos em alguns estados têm. E isso veio pulverizando para que essas relações comerciais continuassem a existir. Então nós começamos trabalhando com empresas que tinham a necessidade de entrar em conformidade à LGPD no Brasil em razão de suas matrizes no exterior. Porque eles queriam essa linha de conformidade. Então isso é importante. Quando surgiu a GDPR, na verdade, que é a LGPD europeia, o CEO da Mastercard ele disse que os dados são o novo petróleo, com a diferença de que os dados não terminam. Né? Então é o óbvio, né, que há muitos anos atrás a gente via isso, que a toda hora ligando, ainda hoje se liga, mas hoje nós conseguimos identificar que é um robozinho ligando. Você faça o seu avatar agora no Meta, né? O que é esse avatar? Nada mais é do que coleta de dados. Que cor de cabelo tu tem? Qual é a cor do teu olho? Usa óculos? Não gosta de usar calção, tênis. Entra lá no Google, faz uma pesquisa, 5 minutos depois abre a rede social, tá lá mostrando tênis. Como é que pode isso? É muito dados. É muito doido, né? Muito doido. E eu queria que vocês falassem um pouquinho pro pessoal de casa, antes de eu entrar nos mitos aí, que eu vejo, assim, não sei se tá certo, tá errado, mas queria que vocês falassem um pouquinho pro pessoal de casa desse exemplo que eu dei, né, dos advogados, como entre outros. Como essa empresa, ou principalmente os pequenos, né,
para eles não se confundirem, o que são dados que é o teu serviço, entendeu? Então, tu não pode descartar, porque aquilo ali é a tua expertise de anos de empresa, e o que realmente é descartável, né? Aquilo, então, eu queria que vocês rapidamente, assim, desse o que vocês conseguem, dar uma ajudada. Eu vou lhe dar um exemplo para ficar mais claro. Né? Uma clínica estética. Tem uma ficha da amnese. Porque precisa saber, vai fazer a estética lá na mulher, e lá tem religião. Nossa. Sexo, sim. Né? Preferência que seja sexual, sabe? Então, assim, há coisas que são, de fato, informações que são absolutamente relevantes para aquela atividade. Entretanto, tantas outras. Para que eu preciso saber CPF? Preciso saber a sexualidade da pessoa? Preciso saber a religião dela? Se eu só vou fazer um procedimento estético nela, ela precisa assinar, sim, daqui a pouco um termo de consentimento, né, análogo ao que o médico faz lá, né, para determinado procedimento. Mas há dados que são extremamente desnecessários, né? O nome, endereço, telefone, se já passou por algum procedimento, até para antecipar qualquer coisa que possa. E ponto. Né? Então tem são muitas coletas de pequenas informações de dados, né, que acabam fazendo essa confusão, porque como diz um conhecido nosso também, que tudo o que tu pode, não só o que tu pode processar, mas tudo são dados, desde que tu consiga identificar a pessoa. Entendi. Por isso do avatar, por exemplo, da rede social. Tá te identificando, então tá fornecendo dados. O objeto LGPD são os dados pessoais. Então é todo o conjunto de informação capaz de identificar uma pessoa, ou que identifica, ou capaz de identificar. Então, às vezes, uma imagem do rosto que não tenha nome é capaz hoje, com o Google Lens, por exemplo, se identificar quem é aquela pessoa, se tem outros elementos. Então, tudo isso é objeto da LGPD. Toda forma de processar isso, seja o armazenamento, seja o compartilhamento, seja o uso, o processamento de qualquer forma ou até o descarte, é uma forma de tratamento de dados. Então tudo isso atrai a LGPD e as regras que essa legislação veio a trazer. Então, no escritório de advocacia, que é a tua pergunta, tudo que identifica um cliente lá, uma petição inicial é muito mais fácil de ter isso, porque além do nome completo dele vai ter RG, CPF, Estado Civil, nacionalidade, endereço, vários elementos que obrigatoriamente identificam eles. A base legal para trabalhar isso? Porque, por exemplo, um advogado que atua na área civil, o Código de Processo Civil determina quais elementos de qualificação das partes precisam ter num processo. Então, o advogado está fazendo o tratamento de dados pessoais com base na legislação, que é muito mais forte do que tu trabalhar com um consentimento. Porque há uma outra forma de trabalhar, que a gente foi vendo nessas soluções que a gente foi comprando para entender o mercado, ou, entre aspas, os pseudo-concorrentes, que para nós não são concorrentes, porque o trabalho que prestamos é absolutamente diferente disso. Tudo era calcado, tudo alicerçado no consentimento. E o consentimento, assim como o usuário titular de dados dá o consentimento, ele pode retirar. E como é que ele vai continuar fazendo o tratamento de dados se ele retirou? Decide por qualquer motivo, ou porque um advogado, ou porque ele é advogado, ou porque um advogado disse que tem que fazer, ou porque ele acordou de dia, leu a legislação e sabe que ele pode retirar aquele consentimento. Como é que a pessoa, a empresa, ou quem está fazendo o tratamento de dados vai continuar com aqueles dados? Sim. Eu posso descartar tudo, simplesmente deletar? Não posso, porque eu tenho obrigações legais, muitas vezes, que me exigem que eu tenha ainda o tratamento desses dados. Questões tributárias, por exemplo, se eu emitir uma nota fiscal, se eu sou um fornecedor de serviço ou de produto, emitir uma nota fiscal, eu tenho dados daquele cliente, pessoa física, que são obrigatórios, nome, endereço, CPF, por exemplo. Eu não posso descartar este dado antes do prazo prescricional tributário, por exemplo. Por uma relação de consumo, aos prazos prescricionais do Código de Defesa do Consumidor, aos prazos obrigacionais na área médica, por exemplo, de que o paciente pode entrar com processo judicial ou pedir alguma informação. Na área escolar, por exemplo, que alguns dados são perpétuos. Se eu não entendo isso e não faço uma política de descarte em relação a isso, eu estou vulnerável. Ou porque eu tenho mais dados, armazeno, que no sentido amplo trato mais dados do que eu preciso,
ou simplesmente estou vulnerável, seja no meu negócio porque posso ser processado, fiscalizado ou de alguma forma prejudicado, ou porque alguém pode me pedir informações e eu não sei como atender o seu pedido. Os prazos são exíguos, a NPD nas notificações sobre o tratamento de dados, os prazos de resposta são de 15 dias. Ou tu acaba botando tudo fora por não saber e inviabiliza teu negócio. Inviabiliza o negócio, vai responder ou por na fiscalização ou um processo judicial. Porque se eu, por medo, deletei tudo e alguém que era meu cliente, eu empresa, entrou com um processo judicial, a gente deu o exemplo do advogado, mas poderia ser qualquer outro negócio. Aconteceu tal fato e que eu fui prejudicado de alguma forma e peço uma indenização de direito material, de direito moral, e eu não tenho mais aqueles dados porque eu me assustei e deletei. Isso, não tem como provar que tu fez. Eu não tenho como comprovar e serei condenado. E mais do que uma condenação pecuniária em dinheiro, é o nome dessa empresa que é o ativo mais caro que ela tem. Sim. A gente sempre falou isso. Não se preocupem com as multas que a NPD possa vir a dar, né? De até 2 milhões de reais. O problema está ter o nome na mídia, né? Se preocupem com o nome da empresa. Né? Ou, por exemplo, com uma penalização de suspensão do tratamento de dados. Sim. Imagina uma empresa proibida de emitir nota fiscal. Imagina que horror. Porque a pena que ela recebeu é por 15 dias ou até 30 não emitir nota fiscal, não fazer o tratamento de dados. Parou a empresa. Parou a empresa. E as pessoas não pensam nisso. Se vendeu soluções de LGPD, soluções na maioria das vezes ruins, colocando medo no cliente falando das multas. Sim. Aí sem nem explicar a questão da multa. Sem nem explicar. Né? Que é de 2 a 50, né? Tem um limite de milhões, mas conforme, é de 2% até 50 milhões. Até 50 milhões limitado a 2% do faturamento. Exatamente, ninguém fala. Né? Só a única coisa que dizem né? Pode ser multado em até 50 milhões. Não, pera, né? Daí o pequeno já fica apavorado. Claro, aí que tá. Né? E nós sempre batemos nessa tecla. É muito pior. Até você chegar a ser autuado num 2% do faturamento, isso já passou por todo um processo de apresenta se você está adequado, né? Não respondeu a NPD. E aí se seguiu outros passos, outras notificações, outras soluções foram tentadas e a empresa não dá resposta. Vem, primeira coisa, fazer não é a multa é depois um processo administrativo todo, ao longo de, sabe-se lá quanto tempo vai demorar. Sim. Mas o imediato é dizer suspende o tratamento de dados. Quebra. Sim. Quebra a empresa, não existe. Ninguém vai me convencer, vai nos convencer que não vai quebrar. Se ele disser, ela pode até 6 meses, renovável por mais 6, essa suspensão. Não existe como pensar uma empresa sem faturar 6 meses. Deus é livre. Né? Não tem. A opção da NPD, até para uma conjuntura que se tinha, era ainda da livre iniciativa. Então se implementou a agência, se deu regras, mas a fiscalização estava muito pontual. Né? Mas nós temos uma mudança agora no país. Né? Talvez com o Estado mais fortalecido como Estado e menos iniciativa livre ou privada da sociedade. Então talvez a agência venha com outro viés. E precisa ter esse cuidado que não é o de medo, como a gente estava falando, mas de entender que essas penalizações podem ser graves e precisa estar atento. O pequeno tem um tratamento diferenciado? Tem, a própria legislação diz. Só que o tratamento diferenciado dele não é não estar em conformidade à LGPD. Né? Por isso, como a gente estava conversando, a nossa preocupação é em tentar achar uma solução para esse pequeno, que hoje o nosso formato de consultoria não permite, pela forma de trabalho. Eu não tenho como ir num pequeno, ficar visitar, entender todos os fluxos, desenhar pessoalmente isso, inviabilizaria para ele, pelo custo de uma consultoria nesse sentido. Sim. Porque é um trabalho muito dedicado. É auditar a empresa, praticamente. Né? Sob o ponto de vista dos dados pessoais. Né? Então não tem como fazer isso. Mas é ruim deixá-los desatendidos, né? Então a gente está pensando alguma forma que seja mais escalável e que seja mais automatizada para fazer isso. Ainda não temos essa solução, mas breve teremos novidades. Bacana saber. E outra coisa, sou cheio de curiosidade. E o e-commerce, hein? Tu vai comprar na internet, tu tem que botar a tua vida ali. E aí tu fica assim, tá, mas se eu não colocar, eu não consigo comprar. E aí? E aí que tá risco de quem tá vendendo. Precisa todas as informações? Precisa, além Porque CPF sempre, né? Precisa, além do teu nome completo, do teu CPF, do teu RG, do teu estado civil, de todas essas informações? Talvez não, né?
E aí que está a inadequação desse serviço. E o que isso faz? Isso atrai responsabilidade para ele. Para o titular de dados, para ti, Cláudia, para mim, Christian, para o Anderson, isto é risco com meus dados. Porque se ele tem um incidente de vazamento de dados lá, está pondo em risco os meus dados. Isso. Ou mais, ele pode estar comercializando os meus dados. Quantas fraudes a gente vê até em serviços públicos, né? De, vamos lá, pessoas que têm acesso aos cadastros do INSS de aposentadoria, então tem organizações oferecendo crédito. Antes mesmo da pessoa saber que saiu o seu benefício previdenciário, já tem agentes financeiros ligando oferecendo crédito. Incidente de vazamento de dados. Provavelmente do serviço público que administra esses dados. E a responsabilidade, assim. Então, individualmente, o titular de dados é mais difícil que ele vá atrás de alguma reparação, teria que comprovar um dano, mas talvez o Ministério Público faça isso. A NPD deveria fazer isso. Né? E daqui a pouco essas coisas estão acontecendo. Então, precisamos estar atentos. Nós temos que estar em conformidade LGPD é um diferencial competitivo. Eu posso comunicar isso para o meu cliente, dizendo nós estamos em conformidade LGPD, privacidade para nós é importante. Nós cuidamos do seu dado pessoal. Então, aí isso deixa de ser custo e passa a ser investimento. Então, entre contratar um serviço, o e-commerce, que minimiza os dados, que pega o mínimo de dados possível, que compete em preço, compete em agilidade de logística, ou com um que pede uma série de dados desnecessários, quem eu vou escolher? Pois é. Aí que está a dúvida. Este é um diferencial competitivo. Mas ainda eu vejo que o e-commerce, assim, pelo menos das que eu compro, né? Eu não verifiquei ainda, sabe, essa nova modulação aí. Eu deixo sempre alguns, né, pontos a verificar. A exemplo, né? Vou fazer uma simulação de alguma coisa. Crédito imobiliário. Eu fiz para um cliente essa semana e eu pude observar que tem bancos que estão exigindo o CPF. Se eu colocar 0000, né, porque não tem, eu só quero fazer uma simulação com as mínimas informações possíveis. Ele pede nome, e-mail e o CPF. Se colocar 0 no CPF, diz que o CPF é inválido. Ou seja, tem um mecanismo para identificar que é uma pessoa, de fato, uma pessoa física. E ainda outros tem um mecanismo que vão mandar uma mensagem para aquele ter o celular para te confirmar, para poder só simular. Para que é isso? É para coletar dados, para depois te vender o produto. Eu só quero simular, só quero ver, não quero nada mais que isso. Né? Mas eu tenho sempre como sugestão o e-mail, quando pede seu e-mail. Né? Se você só quer lançar para fazer qualquer coisa, lança um e-mail fictício. Né? E coloca lá, por exemplo, Cláudia... Magazine @gmail. Espera pra ver. Entendi. Uma hora, né, consegue identificar quando ele recebe uma mensagem dizendo, né, Cláudia, temos tal oferta, tal. Consegue identificar qual é que foi a empresa que fez o cadastro e quem é que tá vazando os teus dados. Porque tu fez o cadastramento numa empresa e outras tantas mandam contato naquele e-mail. Olha só. Isso é bastante comum. Eu lembrei agora de um fato, eu tenho um plano de telefone que tinham outros 2 números que estavam guardados, chips, esperando meus filhos crescessem um pouco para terem celular. Quando eu dei o celular para eles, disseram que não param de ligar de e-commerce. Com meu nome. O plano tá no meu nome. Sim. Pai, estão ligando, ofereceram até trabalho na Cruz Vermelha, na Angola. O que eu faço com isso? Eu disse, bloqueia, filho. Chamando o Christian. Que coisa, sério. Então alguém vendeu os dados. Sim, vendeu os dados. Isso é um fato. E observa ali. O que nós temos feito hoje? A gente está do outro lado do balcão, né? Atuando na consultoria para as empresas. Mas se tivesse do lado do titular de dados, né? Provavelmente notificaria essas empresas para saber com quem está compartilhando meus dados. Mas então o comitê tem um vasto... Tem essa possibilidade. Um vasto mercado de atuação. No e-commerce aí, hein? Mas qual a grande dificuldade, né? Nos falta tempo. Isso é bom, Sim, né? Porque temos trabalho a executar. Tem. A gente vê que a LGPD, quando começou, que eles queriam implantação no momento lá da pandemia, enfim... o quanto já amadureceu, né? Porque no começo realmente bateu o terror, né? Todo mundo ficou apavorado, né? Hoje a gente já consegue conversar melhor sobre isso, sobre não inviabilizar teu negócio, né? Enfim, mas tá quase no fim, né? A gente vai ter que terminar. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Lá no começo, quando ocorreu
a LGPD sobre as farmácias. Eu vi denúncias, né, de clientes assim, eu não vou comprar na farmácia X porque eles estão pedindo o meu CPF. Mas, tipo assim, eu nunca comprei em uma farmácia que não peçam o meu CPF. E aí, eu não vou poder brigar com o coitado, né, do vendedor ali, do balconista da farmácia, porque é cultural da empresa, né? Mas o que acontece? Né? A autorização que o titular dá... Não, e outra coisa, e nem estou comprando um remédio de tarja preta, enfim, eu estou comprando um Dórico, por exemplo, né? O consentimento que o titular de dados dá, nós, na farmácia, com fim específico de obter desconto. Né? Se essa farmácia, no consentimento que dá, especifica que aquilo é para customizar o serviço para mim, titular de dados, isso é comum, hoje as farmácias tiram uma tira, vem o teu perfil de consumo e te oferecem descontos naquele perfil. Então, sei lá, se eu compro pasta de dente no supermercado e vem aquela tirinha de desconto, estamos dizendo, a pasta de dente tal tem 10% de desconto, 20% de desconto. Isso é do meu interesse, desde que eu tenha consentido, é válido. O que não pode, a LGPD feita também para isso, é compartilhar esses dados, por exemplo, com a indústria farmacêutica. Entendi. Ou compartilhar com a indústria de seguros de saúde e a expressa proibição da LGPD em relação a isso. Porque o data mapping dele lá vai estar escrito que é para isso. Se na farmácia, na ponta, Tipo eu isso. tô comprando remédio, sei lá, para pressão, e eu não tenho um plano de saúde e vou fazer, e esse dado chega no plano de saúde, o plano de saúde pode negar porque ele tem um risco agravado que eu não estou informando. Sim. E a LGPD proíbe este compartilhamento de dados com esta finalidade. Agora, se nós temos a segurança que isso não acontece, nós não temos. O caso concreto é que vai nos dizer: bom, eu tive no plano de saúde X negada a contratação, a cobertura ou qualquer coisa nesse sentido. Por quê? A LGPD permite ao titular de dados ter acesso a essas informações. Entendi. Eu sempre sugiro, avalie. Né? Eu não tenho cadastro naquela determinada rede de farmácias. Qual é o teu CPF? Não, eu não quero fornecer o CPF. Só tá aqui o dinheiro, me dá o medicamento, tá tudo certo. Eu já passei por duas experiências recentes, uma indo para uma empresa de telefonia, e aí ele pediu para tirar minha foto. Eu disse: para que tu quer tirar minha foto? Não, porque é preciso pro cadastro. Mas que cadastro? Eu disse: eu tenho linha nesse telefone a vida inteira, você já tem todos os dados que precisam. Não, mas é que agora é necessário. Mas quem é que tá dizendo? Não, mas até os bancos fazem, mas o problema é dos bancos, vocês não são bancos, são linhas, né? Outra questão fui comprar uma roupa, e aí vai pagar à vista. Qual é o teu CPF? Por quê? Você vai me dar o cupom fiscal? Não, é para troca. Mas para troca você tem o cupom fiscal. Não, mas eu preciso do teu CPF. Não, a lei não exige. A moça que estava do lado: a LGPD, se ele não quer, não precisa. Você sabia. Entendeu? Sempre tem o fundamento de coletar por algum motivo. Entendi. Não é simplesmente. Então o cliente tem que ser tipo. Tem que fiscalizar. Fiscalizador. Não. Te não Cláudia, pode se entregar de primeira. Qual é o assim. teu CPF? Eu puxo o documento, dá o documento para ele ler. Não vai 9, 4, no meio de todo mundo falar em voz alta. E é o que mais você ouve. Se você ficar na porta ouvindo, dá para coletar CPF de todo mundo. Anota ali, depois consulta e começa a mandar. É um vazamento. É um vazamento da própria farmácia que está agindo dessa forma. Deveria pedir. É verdade. Muitas vezes, bate aqui na tecla porque não confirmou. O que tu tá confirmando? Por que não confirma da primeira vez? Tem que 4 vezes. Cada vez eles incluem alguma coisa dando consentimento lá. Tem que ter esse cuidado. Não adianta. E a farmácia, exceto para os medicamentos controlados e que exige a identificação de quem está comprando, e é por isso que coletam esses dados, não precisa de CPF, de nome ou de qualquer outro dado para venda do medicamento não restrito. Né? Então, de novo, isso depende do consentimento. Então, eu fiz um programa de fidelização naquela farmácia, ela está coletando esses dados para me identificar, coletou com o meu consentimento, com a finalidade específica. Qual é a finalidade? De oferecer desconto. Tá, mas se tiver isso tudo no data mapping, a farmácia tá show, né? Contratou o comitê LGPD, tá tudo show. Mas aí foi hackeado lá o computador deles e vazou os dados. E certo. Aí, o que acontece? Certo, vai receber fiscalização de diversas formas. Pode ser do titular de dados, pode ser da NPD, pode ser do Ministério Público, por exemplo. Né? E ele precisa demonstrar, na defesa que demonstrar, que ele estava em conformidade com tudo. E que aquilo era invencível. Entendi. Vamos usar o exemplo
que a gente conversava um pouquinho antes, né? O Tribunal de Justiça foi hackeado. Foi. Serviço público, com grande financiamento na sua parte de informática. Se aconteceu isso com uma instituição dessa, não pode acontecer com a pequena farmácia ou com a rede? Agora a questão é, eu consigo demonstrar que o que eu tinha lá era um estándar mínimo de segurança? Os dados que eu coletava eram os mínimos necessários para eu cumprir a minha finalidade? Ou eu coletei mais dados que o necessário? Se eu coletei mais dados que o necessário, eu atraí um risco para mim e vou ser penalizado por isso. E aí voltamos ao que nós estávamos falando das penalizações da NPD, por exemplo. Uma advertência, uma multa pecuniária em dinheiro, uma suspensão do direito de tratamento de dados. Tudo isso tem a ver. Então isso é importante. A minimização dos dados que eu faço o tratamento para atingir o objetivo que eu quero é importantíssimo, é uma das avaliações que nós fazemos. Um dos clientes que nós tínhamos coletava uma série de informações que era desnecessária para a finalidade dele. Sim. E aí nós começamos a ponderar, e aí a diferença, de novo, de um serviço low cost e de quem oferece um serviço premium, é de sentar em 1, 2, 3 reuniões. Mas o setor precisa disso por quê? Vamos chamar o head do setor e conversar. Precisa disso? Tem um conteúdo financeiro de proteção do crédito? Isso eu tenho. Mas num serviço, por exemplo, de garantia para o consumidor, eu preciso dessa informação? Não preciso. Podemos tirar do formulário que vocês têm? Podemos. Então é um trabalho ativo e não só passivo. É artesanal. É realmente artesanal. Mas isso, claro, é um tipo de produto que está no topo. Né? E aí aquilo que nós falamos, precisamos de novos modelos para atender os pequenos. E aí voltando à farmácia. Né? Então o que vai acontecer com isso? Várias formas tem de atuar. Primeiro a gente falou da fiscalização e das penalizações em relação a isso. Talvez um titular de dados entre com processo judicial, porque os dados dele entraram na Deep Web, por exemplo, ele recebeu um hackeamento do seu computador em razão daqueles dados que foram vazados naquela farmácia. Mas a farmácia, usando de novo o teu exemplo, ela precisa estar pronta para reagir a esse incidente. Dentro do nosso trabalho, nós prevemos isso, um fluxo de incidente de vazamento de dados. Quem que eu preciso avisar? Preciso avisar os titulares de dados, preciso avisar a NPD, preciso avisar alguma outra autoridade controladora. Depende do nível de dados que foram vazados, da profundidade, da quantidade. É só segmentado ou não? Temos certeza que saiu daqui ou que não saiu? Então, o comitê também dá essa consultoria, não só de fazer a implantação da LGPD, e sim também se ocorre, né, alguma coisa assim para a empresa que vocês ajudaram ou não, né, vocês também podem ser contratados dessa forma. Nós temos essa possibilidade de fazer a resposta, mas nós sempre prevenimos o cliente dentro do projeto completo de que ele esteja pronto a fazer isso, até para que ele não tenha custos adicionais, que ele possa fazer. Então o cliente precisa nomear um encarregado, que alguns chamam de DPO, que é a expressão em inglês, mas na legislação brasileira LGPD é um encarregado, que é quem faz a interface dentro da empresa, com a NPD e com o titular de dados, e com a própria empresa. Então é alguém que tem conhecimento disso tudo. Existe uma solução no mercado que nós não temos recomendado para os nossos clientes, que é a contratação de um DPO ou de um encarregado externo. Mas para nós não faz muito sentido. Eu preciso de alguém que conheça a empresa, que conheça a corporação e que possa, diante de um pedido da NPD ou de um titular de dados, eu saber o que aconteceu. E nos setores, e se eu tô fora, eu não consigo fazer isso, porque eu não conheço a empresa. Acho mais confiável também, né? Não há dúvida disso, por isso a nossa recomendação é nesse sentido. E nós auxiliamos os clientes, inclusive, a formar o seu comitê interno de LGPD, para que possam discutir os novos fluxos que vão ser criados. Naquele exemplo que tu deu lá atrás, então o comitê entregou o seu serviço, fase 3 finalizada, o cliente ampliou seus negócios, tem novos fluxos de dados pessoais. Antes de criar esse fluxo, seja porque ampliou o negócio, ou porque tem um viés diferente do seu negócio que precisa de um fluxo específico de dados pessoais, que reúna o seu comitê interno e discuta internamente aonde que isso vai circular, vai compartilhar com que setor, qual a importância disso, qual o reflexo em relação à LGPD, para que isso seja uma cultura realmente que visa única e exclusivamente a privacidade. Diferencial competitivo da empresa e privacidade do titular de dados pessoais. Perfeito.
Então tá, vou agradecer vocês, né? O bate-papo tá super bom, mas eu acho que a gente conseguiu levar pro pessoal de casa, entender bem sobre a LGPD, que agora já tá numa fase mais madura, né? E queria que vocês falassem como, né, que o pessoal acha o Comitê LGPD para vocês ajudarem. O pessoal deve estar curioso, né? Fica à vontade. Bom, a gente tem um site, nos procura lá, tem um formuláriozinho de contato, comitêlgpd.com.br, o comitê não tem acento. Então ali vai nos achar, vai conhecer um pouquinho da gente, falamos rapidamente do que é a metodologia, e a gente sempre tem uma forma de trabalho, de novo, por ser customizado e personalizado, ao invés de mandar orçamentos para clientes, a gente sempre faz uma reunião de briefing, virtual hoje facilita, como a gente estava falando, para entender o que é o cliente, claro. Para que daí sim ele possa fazer um levantamento para que a gente possa entender que tipo de sistema eles usam, né? Qual é a atividade fim dele, o que a organização entende um pouco de LGPD ou não entende nada, para que daí a gente possa seguir conversando ali. Até para ver se dá match, né, dos dois. Exatamente. Não faz sentido, como eu estava dizendo antes, nosso serviço não é um commodity, então não faz sentido sair distribuindo orçamentos por aí, que daí não é o tipo de cliente que nós queremos. Claro. Nós seremos pouco efetivos, ou porque não vai dar match, talvez pela questão financeira, ou talvez porque nós não consigamos entregar uma solução para o cliente sem conhecer. Então isso é importante. Essa conversa olho no olho, ainda que virtual, faz com que as dúvidas venham surgindo, vai que a relação de confiança vá sendo criada, isso para a gente é importante. Nós nos vemos como fomentadores de projetos, ajudando o cliente a estar consolidado o LGPD. Então não é simplesmente uma simples prestação de serviço, é realmente uma relação de parceria em relação aos projetos em que a gente resolve atuar. E mesmo naqueles que nós não atuarmos, pelo menos nós levamos o conhecimento. E aí ele pode ponderar entre o comitê e as demais alternativas que ele tem. Isso mesmo. Legal. Então, obrigado, Christian, mais uma vez. Obrigada, Anderson. Nós que agradecemos. Então tá, pessoal. Então foi mais um Time to Talk by LM, seu canal do empreendedorismo. Hoje a gente recebendo o pessoal da LGPD, eu falei ao contrário, né? Comitê LGPD, tá? Então a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.